Será que reposição hormonal tem fim ou você vai precisar fazê-la para sempre? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos discutir sobre reposição hormonal e seu possível término. Será que existe? Será que não? O que é que eu faço após acabar, por exemplo, uma reposição hormonal? Então, peço para você, deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Gente, da onde é que veio esse questionamento, né? Um inscrito aqui do canal fez uma pergunta bem interessante. No caso da reposição hormonal, como proceder depois que terminar, né? E aí a gente tem que trazer algumas considerações, por quê? Porque, na verdade, isso aqui é uma coisa que é o famoso depende, né? E você precisa saber o porquê depende. O que depende? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Você realmente está fazendo reposição hormonal? Porque o que é reposição hormonal? É você ter níveis de hormônios, geralmente aqui, quando a gente fala no canal, a gente está falando aqui de reposição de testosterona, mas tem outros tipos de reposição hormonal. Tem reposição hormonal, por exemplo, com estradiol, principalmente ali nas mulheres pós-menopausa, de hormônios da tireoide, para quem tem deficiência de hormônio tireoidiano, quem tem hipotireoidismo, às vezes até de hormônio do crescimento, GH, tudo bem? Dentre outros. Mas geralmente aqui no canal a gente está falando de testosterona. E o que acontece? Quando o indivíduo está com testosterona baixa e apresenta sinais e sintomas de hipogonadismo, que é a deficiência de testosterona, a gente coloca a testosterona dele para ficar em níveis fisiológicos compatíveis com um jovem saudável, para ele ter mais saúde e qualidade de vida. Tudo bem? E isso é totalmente diferente de fazer um ciclo de esteroides anabolizantes. O ciclo de esteroides anabolizantes é o seguinte, é pegar uma pessoa que é jovem saudável, às vezes nem é tão jovem, mas é saudável, está com nível de testosterona normal, e colocar uma dose além do que ele naturalmente produziria para ter um ganho anabólico, né? Um ganho de performance, tá? Não que isso seja algo indicado do ponto de vista médico, eu estou apenas explicando. E aí o que é que acontece? Quando a gente coloca essa dose suprafisiológica, ele tem, durante aquele período de uso, um potencial maior para ganhar mais massa e para ganhar mais performance. Só que o que é que acontece também, se a gente deixar isso de forma prolongada, de forma desmedida, ele vai se submeter a muitos efeitos colaterais, porque os colaterais dependem da dose, do tempo de uso e da própria genética do indivíduo, principalmente de ter aqueles efeitos colaterais. Então, a gente tende a fazer isso na forma de ciclos, ou seja, momentos onde a gente vai usar a dose suprafisiológica, momentos onde a gente vai parar. Não estou dizendo que isso daí é o ideal, porque o ideal é não utilizar. Mas se for utilizar, cara, que não se utilize de forma continuada. Então, assim, um uso suprafisiológico tem que ser parado, pelo menos em alguns momentos, se você se preocupa com a sua saúde, tá bom? Beleza, tentando amenizar os danos, não evitar, porque é impossível evitá-los, tá bom? Beleza. E aí, né, se você está realmente fazendo uma reposição hormonal, será que você vai precisar parar? Porque o ciclo a gente sabe que eventualmente é interessante que se pare ou que se reduza essas doses. Numa reposição hormonal, será que você precisa? Veja, isso daí vai depender de muitos fatores, tá? E aí a gente vai discutir aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver, quando a gente pensa em reposição hormonal tem fim, é o quê? É a gente entender o que te fez repor testosterona. Porque a gente tem diversas causas de deficiência de testosterona. Vamos dar aqui dois exemplos bem claros. Digamos que você é um senhor com seus 60, 70, 80 anos e sua testosterona foi progressivamente reduzindo com o tempo. Afinal, com o envelhecimento masculino, por diversos mecanismos, a gente vai começando a reduzir a testosterona. Significa que toda pessoa mais velha vai ter que repor testosterona? Não necessariamente, meu avô de 80 e poucos anos tem 700 de testosterona, mais do que muito jovem. É o que eu tô falando, depende. Mas a gente tem grande chance do indivíduo começar a cair e essa queda gerar níveis, né, infrafisiológicos, quanto mais velho ele for, e consequentemente prejudicar a qualidade de vida desse indivíduo. O que é que a gente sabe? Se a gente está falando de uma reposição de testosterona para um indivíduo que está envelhecendo, é esperado, né, que com o tempo ele só vai cair cada vez mais os níveis de testosterona. Então, se eu vou repor aquela testosterona no nível que está envelhecendo, que caiu por causa do envelhecimento, a gente não espera que, se a gente começa a repor ele quando ele tem 70 anos, que com 75 anos ele esteja com mais testosterona, mais capacidade de produzir testosterona. Tudo bem? Por quê? Porque com o envelhecimento ele só vai diminuir. Então, nesse caso, gente, a gente vai continuar de forma indefinida a reposição de testosterona. Gabriel, para sempre, até o último dia de vida dele? Cara, não necessariamente, tá? Quando a gente está falando de um tratamento médico, a gente está falando sempre de custo-benefício, né? Então, assim, a gente vai sempre avaliar potenciais efeitos adversos
e os potenciais benefícios que aquele paciente está tendo. Pode ser que seja até o resto da vida, pode ser. E é claro que para você entender isso, e fazer um tratamento adequado, você precisa de um médico capacitado, né? Um médico que entenda desse assunto. Se você quer saber como escolher um bom médico, se você se preocupa com a sua saúde, cara, eu tenho o meu curso Cuidado Anabólico, tá bom? Tem muitos vídeos aqui no canal também, você pode assistir os vídeos no canal, mas o meu curso Cuidado Anabólico, ele dá um direcionamento para você que tá utilizando hormônio ou pretende utilizar e se preocupa com a sua saúde, tá bom? É um curso bem completo e bem direto ao ponto, tá bom? Mas assim, não é aquela coisa do beabá só que você vê por aí. Cara, é um conteúdo acima da média. Tá na descrição, mas enfim. Então, se você tem uma causa irreversível, o que é que vai acontecer? Você vai tender a repor de forma indeterminada. Agora, se você tem uma causa reversível de deficiência de testosterona, como assim, Gabriel? Por exemplo, você é um indivíduo que é jovem, né? Mas tem síndrome metabólica, obesidade, por uma série de fatores, né? Um ambiente obesogênico fez você acabar engordando e ficou ali, principalmente com aquela gordura abdominal, e isso fez com que a sua testosterona começasse a cair. E aí você teve níveis de testosterona baixo. O que acontece? Quando a gente tem um hipogonadismo relacionado à obesidade, a tendência é que, ao tratar essa obesidade, eu consiga voltar a produzir naturalmente a testosterona. Então, Gabriel, quer dizer que o indivíduo obeso ele não precisa repor testosterona se a testosterona dele está baixa? Não necessariamente, tá? Mas às vezes a gente pode repor a testosterona nesse indivíduo, por quê? Porque repondo a testosterona a gente gera mais vigor para esse paciente, a gente gera mais qualidade de vida, facilita com que ele tenha adesão ao plano de treinamento e dieta e, consequentemente, facilita com que a gente consiga pegar esse paciente e em um futuro ter ele mais magro, né? Para poder tentar voltar a produzir a testosterona naturalmente, tá bom? Então, se a gente tem uma causa que é o quê? Que é reversível, a gente pode fazer a reposição de forma ali periódica, né? Só por um período e depois parar, tá? Mas a gente, logicamente, precisa entender uma coisa. Será que você tem capacidade de produzir a testosterona naturalmente, né? Porque, assim, um indivíduo obeso, ele tem uma tendência a voltar a produzir naturalmente se a gente pega e trata ele. Agora, às vezes o indivíduo tem algum trauma testicular. Às vezes esse indivíduo tem alguma síndrome genética que vai impedir ou dificultar que ele produza a testosterona. E aí, nesses casos, gente, se é uma coisa irreversível, não tem como a gente esperar que a reposição tenha fim determinado. Tá? Sempre que os benefícios forem superiores que os riscos, a gente vai estar continuando, né? Se houver necessidade clínica. Então, assim, se o indivíduo tem capacidade de voltar a produzir naturalmente, se o eixo dele tem como voltar a funcionar naturalmente, a gente tende a fazer uma reposição de forma fracionada, só por um tempo, né? Só por um tempo. Nada de forma eterna. Mas se ele não tem, cara, se ele não tem, por exemplo, uma capacidade testicular de produzir a testosterona, ou ele não tem uma capacidade hipotalâmica e hipofisária de produzir os hormônios que estimulam a liberação de testosterona pelo testículo, não tem como eu esperar que esse indivíduo vá fazer a reposição de testosterona só por um período, tudo bem? Isso é preciso ficar claro. É lógico, por exemplo, às vezes ele tem uma dificuldade aqui no eixo hipotalâmico e hipofisário, certo? Ele tem dificuldade. Mas o testículo dele está funcionante. Às vezes o que a gente pode fazer? Colocar uma resposta direta no testículo. A gente pode fazer com que esse indivíduo comece a estimular o LH, comece a estimular o FSH, né, a liberação desses hormônios, ou a gente possa dar algum tipo de análogo, algum tipo de substância que seja semelhante ao hormônio. Como assim, Gabriel? A gente pode usar um clomifeno para estimular a liberação de LH e FSH, que é um SERM, e a gente também pode usar um HCG para atuar diretamente no testículo, na célula de Leydig, estimulando a testosterona. Então a gente tem todas as possibilidades. E aí, né, quando a gente fala, por exemplo, do indivíduo que tem uma capacidade de voltar a produzir, por exemplo, um indivíduo obeso que emagreceu, a gente vai ter que fazer aquele tratamento básico, né, que é o tratamento de retorno do eixo de produção natural de testosterona. Porque a gente precisa que esse eixo seja funcional. E aí, como é que a gente faz? Muito parecido com o que é feito numa terapia pós-ciclo, tá? A gente vai tentar estimular a produção natural desse indivíduo. E dentro desse contexto de terapia pós-ciclo, a gente tem vários vídeos aqui no canal. Um vídeo muito interessante é mostrando com especificidade quais são os principais medicamentos utilizados em uma terapia pós-ciclo. Vou deixar aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.